Estamos felizes por você estar aqui. E, senhores, no palco esta noite vocês estão mencionados na revista Time enquanto fazemos este show. Walter Ray dizem sobre você na Time Magazine que o desafio de Ford foi leve comparado com uma bomba lançada por Walter T. Ray de Patterson, Califórnia, um pastor veterano. Ray, no curso da pesquisa de doutorado, se deparou com alguns escritos há muito tempo enterrados por divinos esquecidos que coincidiam com grandes trechos dos livros do profeta White. E continua dizendo que Ray foi o primeiro a documentar a vasta escala de empréstimos de 75 livros variados sobre história, doutrina e a Bíblia. E em abril passado, Ray publicou suas descobertas completas em um livro intitulado The White Lie. Você está segurando a mentira branca em sua mão. Para pessoas que não sabem quem foi Ellen G. White, diga-nos quem foi Ellen G. White. Bem, é claro que eu não tinha antecedentes adventistas, John. Eu entrei na igreja, eu era cristão antes de ser adventista, mas não tinha uma orientação denominacional. Então, quando me tornei adventista, conheci a senhora White, que é a profetisa adventista do sétimo dia, e eu sempre fui um devoto da senhora White. Eu comecei a ler, ela me fascinou, ela cobriu todas as doutrinas de Gênesis, Apocalipse, nossa cristologia e escatologia, né? Principalmente nossos principais pontos de doutrina, e eu provavelmente passei 25 anos da minha vida dedicada ao estudo dela. Né? Eu tinha escrito 3 livros, biografias da Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento, nos quais acumulei todas as obras publicadas e não publicadas da senhora White e enviei para as casas bíblicas dos adventistas. Eles foram usados em todas as nossas escolas, universidades. Também o livro de Daniel e Apocalipse, todas as declarações dela que pude encontrar, eu tinha enviado, mas não comentei sobre elas apenas porque senti que eram algo especial, dado por revelação divina. Alguns críticos disseram que eu acreditava na inspiração verbal. Eu realmente não acredito que isso esteja correto. Né? Eu acreditava que eles tinham autoridade, e muito mais autoridade do que qualquer outra pessoa que estivesse. Seria justo dizer que o homem sentado ao seu lado, né, publicou mais sobre Ellen G. White do que qualquer outra pessoa. Né? Walter Ray fez mais pesquisas sobre a origem dos escritos de Ellen G. White do que qualquer pessoa que já viveu. Então, estamos considerando não apenas os adventistas contemporâneos, mas os adventistas de mais de um século. Isso é certo. E você amava, acreditava nela, conhecia os seus escritos, publicava-os. Acho que qualquer pessoa que faz isso, John, é conhecida no adventismo como conservadora, né? Ou seja, ela realmente é uma verdadeira crente. E acho que é justo dizer que eu era uma verdadeira crente. Certo. E como você tinha esses grandes pastorados em lugares diferentes, pessoas lhe davam livros, o que aconteceria? O primeiro livro que chamou minha atenção enquanto eu estava na Flórida foi de um dos nossos eminentes médicos, Dr. Kress, e me deu o livro Esboços da Vida de Paulo. Foi escrito por Connie Barronhausen e eu ingenuamente comecei a lê-lo, e um dos membros, que era um membro mais velho, conhecedor, disse: bem, esse é o livro que os adventistas prefeririam esquecer porque este é de White. A Vida de Paulo, ou Esboços da Vida de Paulo, foi amplamente retirada desse material, né? Então, fiz um estudo e descobri que o misticismo estava correto, que havia semelhanças. O que você pensou quando viu isso? Fiquei chocado porque nos ensinaram, né? Você tem que entender o que é ensinado no adventismo, pelo menos na nossa geração. Ok, do que você estava nos falando. Ensinaram que a senhora White não era influenciada por fontes externas. E Timbula, embora nunca tenha pensado nisso na época, parecia lógico. Então, isso foi uma coisa que me incomodou. Onde você acha que conseguiu isso? Bem, ela recebeu diretamente de Deus por revelação ou inspiração sem influências externas. O segundo é que, na maioria dos conselhos da senhora White, ela aconselhava contra todos os nossos ministros de usarem fontes externas. Então, como teólogo, achei muito difícil conseguir meus diplomas sem ler tudo isso. Você sabe, cito até agora o chamado lixo e mundo externo. E não deveríamos usar isso. Então, foi chocante descobrir, do ponto de vista, espere um minuto, ela estava usando o que condenou e disse que não deveríamos usar. Então, sua curiosidade foi pelo menos despertada. Era um caminho nebuloso. E eu comecei a me corresponder com o White State, que é a organização oficial responsável por tratar das doutrinas de Ellen G. White. E eu expressei algumas das minhas preocupações e eles disseram, bem, essas não são preocupações novas, né? E apontaram que alguns já haviam encontrado isso antes. E depois? Então, eu me mudei para a Califórnia e outra pessoa me deu outro livro sobre Edersheim, seu Velho e Novo Testamento. Descobri que ele também, ele era um judeu convertido, ele escreveu sobre a vida de Cristo. Né? Há muito tempo eu descobri que parte do formato de Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen G. White, tinha os mesmos títulos. Eu os coloquei no livro.
e também que algumas das declarações foram tiradas diretamente do nosso tempo. Isso foi devastador. Na verdade, eu costumava dizer de forma jocosa que naquela época a culpa era avassaladora, né? E eu fazia o estudo debaixo da cama com as luzes apagadas porque estava realmente nervoso. Mas notifiquei o White State e eles responderam me encorajando no estudo e guardei as cartas dizendo, sabe, mantenha-nos informados. Embora isso não seja novo, estamos interessados em alguns desses ângulos. Bem, eu fui a uma reunião pública e lá algum membro do Patrimônio White negou que houvesse qualquer empréstimo no livro O Desejado de Todas as Nações. Nessa época, eu havia encontrado um livro de Hannah, que era uma escritora inglesa sobre a vida de Cristo, e isso foi o mais chocante de tudo. Bem, foi chocante porque capítulo após capítulo, ela estava plagiando ou pegando seções inteiras daquele livro e parafraseando-as. Então, quando uma pessoa diz que você não pode encontrar 3 ou 4 frases que ela copiou, isso é enganoso, não eram as frases que ela queria copiar. Então, o White State estava dizendo que não havia empréstimos e aqui você tinha todos os livros mostrando que havia. Verdade. Bem, o que você fez? Então pedimos uma reunião com os estudiosos da igreja e em janeiro de 1980, com seleção e escolha, fomos autorizados a nos sentar diante de 18 estudiosos e após 2 dias, esses 18 estudiosos votaram 6 moções. Uma era que o empréstimo foi mais extenso do que eles haviam acreditado. Foi realmente chocante. A segunda é que isso deve ser trazido à atenção da igreja imediatamente em seminários e grupos de estudo. Terceiro, eu deveria receber ajuda acadêmica para transformá-la em uma forma impressa. Eles tinham me desencorajado de publicar qualquer coisa. Isso é importante porque quando fui perante o comitê, eu não tinha nada publicado, né? Eles disseram, você deveria ter isso publicado. E eu disse, bem, vocês proibiram isso. E não pensem que vocês seriam os únicos a ler se eu me desse ao trabalho de publicá-lo. Então, eu não havia publicado. Então, eles disseram, bem, nós vamos ajudá-lo a publicar. Desta forma. Então, me deram um voto de agradecimento. Bem, estávamos eufóricos porque sentimos que este era um problema que já estava atrasado há muito tempo, tinha sido discutido em círculos acadêmicos. Eu concedo que os estudiosos têm alguns benefícios, mas, no entanto, a igreja como um todo não sabia disso. E é errado dizer que a igreja sempre soube disso, né? Se sempre souberam por que fui demitido e por que se reuniram comigo e por que o comitê ficou chateado e por que votaram, então não souberam. Bem, dentro de aproximadamente 60 dias, o comitê consultivo do presidente da Conferência Geral escreveu uma carta na qual coloquei uma cópia do livro e disse, esqueça, nós resolveremos aqui. Vamos informar as pessoas sobre o que acreditamos que elas devem saber e você volta ao seu trabalho como pastor. E depois o que você fez? Eu escrevi-lhes uma carta e disse, bem, evidentemente a igreja decidiu que eu não deveria ser o responsável. Eles achavam que eu era muito severo em meus julgamentos e talvez muito negativo em minha abordagem ou conclusão. Então eu disse que a igreja falou, eu tinha de decidir se queria continuar no sistema ou sair, e eu queria continuar no sistema e trabalhar dentro dele. Meu propósito era de baixar a voz na igreja e na administração sobre a LMG White e colocar Jesus Cristo de volta no centro da igreja, onde eu senti que a senhora White, a partir do meu estudo e pesquisa, tinha sido um impedimento, né? Ela foi aqui e endossou os 2.300 dias sobre os quais 10 fala. Ela foi aqui e endossou todas as doutrinas que mantínhamos oficialmente, né? E, portanto, ninguém tinha permissão para ir além do pensamento e do endosso de LMG White e derrubá-las. Então, eu apenas queria... Minha premissa eram 5 livros nos quais os adventistas confiam a série de conflitos de Gênesis a Apocalipse, onde assim veio por meios humanos em vez de revelação divina. Isso eles não queriam aceitar. Você mencionou os escritos de Ellen G. White. Você publicou mais do que qualquer outra pessoa. Você fez mais pesquisas nesta área do que qualquer outra pessoa. Em relação a isso, você usa a palavra plágio? Eu uso. Eles não. Defina isso para nós. O que é plágio? A primeira vez que tive contato com a palavra foi quando John Dart, do Los Angeles Times, escreveu seu artigo em novembro e perguntou se eu acreditava que a senhora White era uma plagiadora, né? Eu perguntei a ele sua definição e ele disse que eu tomo uma definição amoral, visão de que não estou atribuindo quaisquer motivos bons ou maus a isso, né? Estou realmente dizendo que essa é uma pessoa que usa material de outros como se fosse seu. Eu disse, nesse caso, aceito a palavra plágio e ainda aceito. Acho que essa palavra tem sido usada, no caso da senhora White, há 100 anos. Ellen G. White é a senhora que é conhecida como a profetisa dentro dos adventistas do sétimo dia. E foi a interpretação dela do capítulo 8 de Daniel sobre o santuário. Certo. E o juízo investigativo, que quando William Miller disse que Jesus viria em 1844, quando Jesus não veio, ela surgiu e deu essa interpretação e disse que Jesus, na verdade, não estava falando sobre vir a esta terra. Ele estava falando sobre vir ao santuário celestial, apenas mudando de compartimentos.
e nesse ponto. Cara, O adventismo do sétimo dia estava decolando e ela era sua líder. Foi ela quem o impulsionou. À medida que o tempo passava, quantos livros ela realmente escreveu? Dizem que foram cerca de 70 livros. Isso inclui compilações, muitas das quais são repetitivas, certo? E esses escritos têm sido uma fonte de autoridade, supostamente não tão autoritativa quanto as escrituras, mas na prática são considerados como aquilo que te guia em termos do que as escrituras estão realmente dizendo. Isso é uma afirmação correta? Acho que é justo o que Ford está tentando abordar nisso, mas nós afirmamos, e com razão agora, eu provei isso, e era isso que eu não conseguia entender. Se você afirma como Ed, ministro, nós não tiramos nenhuma de nossas doutrinas da senhora White, por que você fica chateado quando eu provo que você está absolutamente certo? Você pegou isso de outros. Isso é o que eu não conseguia entender. E então ela se tornou uma defensora de outras ideias. O problema foi que nós aceitamos o endosso. Tudo bem, você escreveu um livro chamado A Mentira Branca. Certo? Poderia mostrá-lo para nós? Dentro deste livro, você tem quantas páginas só de coluna após coluna, onde você coloca os escritos de Ellen G. White de um lado, e então coloca o autor de quem ela copiou do outro, aproximadamente indo direto pela página. páginas. 150 páginas para quem quiser ver. Onde podem conseguir esse livro, Walter? É publicado por M&R Publications, em Turlock, Califórnia. Ótimo. Como podem consegui-lo? É apenas a caixa postal 2056. Nós colocaremos isso no final do programa. 10, você também tem um livro... Esse é o manuscrito que escrevi para a igreja, com quase 1000 páginas, né, sobre o qual meu julgamento ocorreu em Glacier View. E este livro também está disponível na Desmond Ford Publications Bullard Drive, isso é B-U-L-L-A-R-D, Newcastle, Califórnia 95658. Vou e você colocar isso pode na tela estar também. colocando E isso sempre em dizemos uma que isso é tela. basicamente Sim. sua dissertação de doutorado que você faz com a F.F. Bruce em Não, Manchester. inclui algumas percepções sobre isso, mas esta é a doutrina que escrevi para a igreja, protestando Essa é a contra a versão visão reduzida, tradicional certo? sobre o Apenas santuário. 1000 Isso é tudo, páginas. isso é Como? tudo, certo? E isso é Sim. escrito específico. Isso abrange a maioria dos problemas doutrinários do Adventismo do sétimo dia, que giram em torno do mau uso de Ellen White e do juízo investigativo. Certo? Na qual você concluiu que ela estava errada Obrigado. em sua visão. E você trouxe a denominação Sim, de está volta certo. para a Escritura. Sim, eu não considero Ellen White como uma autoridade doutrinária. Ela não se considerava uma autoridade doutrinária. Repetidamente dizia apenas a O Bíblia. motivo já sabe disso. pelo qual o demitiram não foi porque ele tinha uma nuance diferente na sua ideia. Eles poderiam ter aceitado isso, não fosse a senhora White. E assim voltamos. Quanto foi realmente retirado de outros escritores? Quanto você encontrou? Bem, acho que é justo dizer que na última revista do Ministério da Denominação, sobre a qual a revista Time fala, eles têm, pela primeira vez no Adventismo que eu saiba, admitiram que havia uma grande quantidade de material copiado e disseram em sua publicação que não encontraram nenhum livro que ela escreveu que não mostre cópias. Eles descobriram que seus diários também tinham trabalho copiado, descobriram que suas visões também tinham trabalho copiado e calcularam que levaria uma década para examinar pelo menos 1.200 livros que eles têm atualmente para descobrir a extensão do trabalho de cópia, mas era muito mais do que eles tinham visto, né? O problema, novamente, era se eles tivessem confessado ou admitido isso. Eles não gostam da palavra confissão. Antes de o livro A Mentira Branca ter sido lançado, talvez não houvesse necessidade de A Mentira Branca. Você realmente abordou o Ellen G. White State, assim como os líderes denominacionais com o fato, é assim que é. Foi devastador para você pessoalmente. Você ficou chocado quando descobriu isso, porque sempre acreditou nela, mas então, quando realmente viu, você disse, ok, é assim que é, e você não achou que seria perturbador. Do Adventismo do sétimo dia para dizer, ok, foi assim que aconteceu. Ela tinha alguns pontos bons, ela tinha alguns pontos ruins, ela não era inspirada e infalível. Ela era uma conselheira sobre as Escrituras e devemos considerá-la assim e continuar em frente, certo? Seria mais perturbador se eu imprimisse o livro do que se eles o fizessem. Concordei com isso. Eu disse, estou disposto a deixar vocês trazerem esse material se vocês fizerem. Mas dentro de 3 meses, a Carta Prexad disse, não, nós não faremos isso. O que é a Carta Prexad? Bem, a Carta Prexad era o braço político da igreja que anulou o comitê que se reuniu comigo e votou a meu favor. O que significa Prexad para as pessoas que não sabem? Comitê Consultivo do Presidente. Foi isso que o homem disse. Eles abreviaram para Prexad, certo? É isso que é Prexad. E, em essência, a carta diz que voltaremos a colher, reunir dinheiro ou o que quer que os pastores fazer e nós assumiremos daqui. E então a igreja não deveria saber. Isso era inaceitável para mim. Eu sinto que as pessoas teriam se sentido menos ameaçadas e poderia ter sido realizado de uma maneira mais favorável se a igreja tivesse revelado, de alguma forma, aquilo que eu tive que revelar.
evangélica os assistindo diriam: ei, se vocês têm Jesus, por que é tão importante ter Ellen G. White? Na minha visão, que difere de Ford, nós não temos Jesus. Fizemos de Ellen White a salvadora dos adventistas, e eu acho que se pudéssemos abaixar o tom e nos livrar do conceito tudo ou nada de Ellen White, então poderíamos colocar Cristo no centro da igreja. Se você diz, mas nós tivemos uma visão supersticiosa sobre ela como adventistas, e o Walter está certo, temos nos envolvido em um tipo de idolatria, que tem sido deletéria para a experiência cristã adventista. O problema que encontro com esse trabalho é que ela, por exemplo... Está tudo bem alguém copiar. O problema de não copiar seria que a senhora White afirmava ser inspirada, afirmava ser uma profetisa e também realmente negava o seu empréstimo. Deixe-me ler a revista do Ministério dizendo isso. A senhora White fez alguma tentativa de esconder isso dos adventistas? A resposta é não. Ela até incentivou alguns, como Deb disse, a lerem. Gostaria de mostrar que tipo de livros ela os incentivou a ver. Não era o total de onde ela copiou. Mas note o que dizem na página seguinte. Por outro lado, ela geralmente não chamava a atenção para o uso de outros autores. Eu gostaria que tivesse. Eu gostaria que a igreja pudesse produzir uma declaração definitiva. Em algum momento na vida de Ellen G. Weiner James, onde ela admitiu abertamente que estava usando outra pessoa para isso. Declaração em particular, se ela apenas dissesse agora Edersheim diz, ou Nick diz, ou Ferrar diz, mas você vê que ela nunca fez isso. Então eu acho que esse é o problema. Ela fez nos meus canais de saúde. Eu faço, concordo, Sim, mas agora estamos começando a criar uma separação entre o jornal de saúde e estamos dizendo que, bem, é possível que em seus jornais de saúde agora, porque algumas das declarações eram ridículas, ela não estava falando como uma profetisa, ela estava falando como uma editora. E Arthur White está agora dizendo que essa ideia revolucionária está gravada. E Bob Olson está dizendo, bem, talvez tenhamos que distinguir entre quando ela estava falando como uma profetisa e quando estava falando como uma compiladora ou uma autora. E ele leu isso de questões sobre doutrina, que não tornamos a senhora White canônica, mas em todos os casos voltamos à Bíblia para provar a senhora White canônica. Eu pensava que era o contrário. Devíamos provar a senhora White pela Bíblia. Em vez disso, se a senhora White diz algo, então dizemos, bem, a Bíblia fez isso também, entende? O que você diria que é a visão da maioria das pessoas em relação à Bíblia e à senhora White? A visão da maioria como pastor desta igreja é inequivocamente que a senhora White é a autoridade. E se há uma dúvida, a interpretação bíblica em nossa igreja é decidida pelas declarações de Ellen G. White.